Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Eu te saúdo, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2020, esta terça-feira da 10ª semana do tempo comum, desejando que realmente você faça hoje uma experiência de Deus, que seja o Senhor a guiar os seus passos, a encaminhar a sua vida, a dirigir o seu destino. E eu convido você, já agora no início dessa nossa oração, a colocar-se na presença do Espírito Santo, do Senhor que dá a vida, do Senhor que procede do Pai e do Filho e é adorado com o Pai e o Filho. Ele que falou pelos profetas no passado e que continua falando hoje através da sua igreja, sempre se oferecendo para ser o nosso condutor, o nosso guia, o Senhor da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia da igreja nos dirige nesta terça-feira da 10ª semana do tempo comum, o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Ouçamos atentamente então esta palavra do Senhor, que vem ser alimento, pasto para nós neste dia, para guiar, nos fortalecer, nos animar em direção ao céu, em direção à eternidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada
e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilhe para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia em que a Igreja celebra também a memória de São José de Anchieta, grande missionário e apóstolo do Brasil, o Evangelho nos apresenta esse mandato de Jesus de ser sal e de ser luz. Esse mandato que ele nos dá, que ele dá aos seus discípulos, os daquela hora e os de agora, que somos nós. Sal e luz. Como sempre, Jesus traz do cotidiano da sua vida exemplos, imagens, elementos que nos ajudam a compreender o nosso papel na caminhada de fé. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal, afinal de contas? Jesus mesmo diz, é para dar sabor. Um alimento insosso não é saboroso, não é atraente. O sal é para dar sabor, na medida certa, é claro. E o próprio Jesus diz, de que vai servir o sal se ele perder o sabor? Vejam só, no nosso batismo, nós fomos marcados com o selo que ninguém pode apagar. Ali, nós nos tornamos sal da terra. Com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos tornamos membros da igreja e sal da terra. Em outras palavras, o nosso batismo nos habilitou para que pudéssemos, de algum modo, dar sabor ao mundo, dar sabor à vida das pessoas, dar sabor a tudo aquilo que nós tocamos, a tudo aquilo que nós vivemos. Já podemos nos perguntar, como um exame de consciência, estamos dando sabor ao mundo? Estamos dando sabor à terra? Ou temos nos tornado insossos, sem sabor? Ou temos nos esquecido do Evangelho? De colocar em prática a palavra do Senhor? Ou temos nos esquecido da nossa missão de ser um Evangelho vivo e de falar de Deus mais do que com palavras, com a nossa vida? Porque é assim, irmãos, que nós vamos dando sabor às coisas e às pessoas. E não é um sabor qualquer, é o sabor do Evangelho. Não é um sabor que brota de nós, é o sabor que vem de Deus. Através da nossa vida, é que nós somos capazes de atrair mais pessoas para Cristo. Jesus diz ainda, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, debaixo da mesa. Não.
A luz é acesa para colocar no lugar alto para que possa iluminar. A função da luz é iluminar. A função de uma lâmpada é iluminar. Senão ela não serve para mais nada. Se não for para iluminar. E no nosso batismo, nós fomos também marcados e fomos colocados na vida como luz do mundo. Luz que não é própria de nós. É a luz da graça de Deus que através de nós chega aos outros. Mas também essa luz que nós recebemos no batismo, é preciso fazer um exame de consciência para saber se nós estamos colocando esta lâmpada, que somos nós, em lugar que possa iluminar os outros? Ou nós estamos abafando a luz de Cristo e achando que a nossa luz própria, entre aspas, deve aparecer mais do que a luz de Cristo? Que as nossas ideias devem estar por cima dos pensamentos do Senhor. Que as nossas decisões, nossos anseios devem estar acima daquilo que o Evangelho nos exorta, daquilo que Jesus nos ensinou. Nós fomos colocados no mundo, irmãos, no nosso batismo, como sal da terra e luz do mundo. Temos que verificar se o estamos sendo de fato. Sinais da presença de Deus na vida dos outros. Se estamos dando sabor, começando dentro da nossa casa. Se o sabor da palavra de Deus está sendo percebido através do nosso jeito de tratar os outros, por exemplo. Através da nossa maneira de conviver, de nos impor. Devemos verificar se estamos sendo luz, iluminando com a luz de Cristo, ou estamos querendo impor a nossa luz própria, que nem de longe é a luz de Cristo, como se fosse verdadeira e como se fosse suficiente. Também nos nossos trabalhos, na nossa comunidade, com os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, estamos dando sabor e sendo instrumento de iluminação para as pessoas com quem nós convivemos e vivemos? Lembrem do que Jesus diz. Se o sal não dá sabor, só serve para ser jogado fora. E no céu, irmãos, nós não vamos chegar sem sabor. No céu, nós não vamos chegar insossos e sem a luz que somos chamados a ser. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e nos torne cada vez mais sal da terra e luz do mundo. Que abramos o nosso coração à ação de Deus, para que sejamos realmente aquilo para o qual fomos criados e fomos mandados no nosso batismo. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor